Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de vestibulares, resolvendo por assunto de história. E hoje nós vamos resolver questões da parte de história antiga, né? História antiga Roma. No vídeo passado nós resolvemos sobre Grécia Antiga, hoje nós vamos pegar Roma na parte de história antiga. E quando se fala em Roma, nós não estamos, antes de entrarmos diretamente nas questões, é importante esclarecer uma coisa. Quando se fala em Roma, nós não estamos falando da capital da Itália, onde é Roma hoje. Por mais que o Império Romano tenha iniciado seu processo de expansão a partir da criação, da fundação de Roma, onde é Roma hoje. E Roma, a Roma antiga, foi fundada por volta de 753 a.C., segundo a lenda, conta-se que ela foi fundada por Rômulo, o primeiro imperador romano, o primeiro rei de Roma, na verdade. Então, aí os historiadores, com base nos seus estudos, disseram que a Roma antiga, se divide em três fases. A história da Roma antiga se divide em três partes. A primeira parte é a Roma antiga monárquica, que vai de 753 a 509 a.C. A segunda fase de Roma é a Roma republicana. Aí você pode falar que foi o período de por volta de 400 anos de domínio da República Romana, que vai de 509 a 27 a.C. E aí, de 27 a.C. até 476 d.C., que é o período do declínio, que era o Império Romano, você tem a Roma Imperial, que é nesse período histórico de por volta de 500 anos, em que você tem a Roma Imperial no seu apogeu e no seu declínio. Certo? A história de Roma é muito controversa, exige bastante estudo. Um deles que eu queria indicar é o livro que eu já coloquei no vídeo passado, do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma, da editora Contexto, da coleção História na Universidade. E sem mais delongas, vamos à nossa resolução de questões. A primeira questão é da FUVEST de São Paulo, ela é uma questão adaptada. E ela vai dizer o seguinte: a questão seguinte é composta por três proposições. Proposição 1, proposição 2 e proposição 3, que podem ser falsas ou verdadeiras. Examine-as, identificando as verdadeiras e as falsas, e em seguida marque a alternativa correta dentre as que seguem. O que o candidato tem que fazer? Ler essas três alternativas, essas três proposições, identificar quais são as verdadeiras e quais não são verdadeiras e marcar aqui a alternativa correta em que coloca todas as verdadeiras. Vamos lá. As primeiras leis escritas de Roma surgiram com a Lei das 12 Tábuas, pouco depois da revolta do Monte Sacro. Essa alternativa ela está correta porque uma das primeiras leis escritas que se tem notícia na Roma antiga foi a Lei das 12 Tábuas, que você fala, está escrito fez tábula rasa, né? Tem esse termo também. E ela foi escrita depois da revolta do Monte Sacro, em que o domínio do Império Romano, sobretudo num período histórico em que você tinha o domínio da monarquia etrusca, ele não foi um domínio feito sem resistência. Certo? Então existiu sim as leis escritas de Roma, foram as primeiras, inclusive o direito é uma das heranças da Roma antiga, nós estudamos até hoje aqui nos cursos de direito no mundo ocidental, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, o direito romano, certo? Como base para o direito que é praticado hoje, certo? Portanto, a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: as instituições políticas da cidade-estado de Atenas, ao contrário de sua rival Esparta, não evoluíram no sentido de uma democracia. Bom, vamos lá. É no sentido de que você coloca aqui, né, que Roma, nós estamos falando de Roma e ele bota a Grécia aqui, né? Óbvio que teve
a invasão romana na Grécia e a submissão da Grécia a Roma. Inclusive, muitos gregos foram feitos escravos e enviados a Roma, e isso fez muito bem a Roma no desenvolvimento da cultura, por exemplo. Por isso que você fala herança greco-romana. Só que essa proposição ela está errada. Por quê? Porque você não pode falar que as instituições da cidade-estado de Atenas, ao contrário da sua rival Esparta, elas não evoluíram no sentido de uma democracia. É óbvio que quando você fala em democracia, você está falando basicamente de Atenas, certo? Lembra que eu falei que Esparta era um povo guerreiro, certo? Então você não pode dizer que as instituições de Esparta elas não evoluíram. Então, essa alternativa ela está incorreta, além de que ela está descontextualizada, porque ela está falando da questão romana, certo? Portanto, a alternativa 2 ela está errada. Até agora, apenas a 1 está correta. Vamos à alternativa proposição 3 agora. A proposição 3 vai dizer o seguinte: os maiores legados da civilização romana foram o direito, as línguas neolatinas, a arquitetura, a escultura e a pintura. Essa alternativa está correta. Quando você estuda direito, você remonta ao direito romano. As línguas neolatinas são línguas todas vindas a partir do domínio do Império Romano, do latim, ou seja, línguas que eram próprias dos francos, se misturaram com o latim, deram origem à língua francesa. A língua espanhola vem da origem do latim, até mesmo a língua inglesa sofreu influências do latim. Então você tem no direito, você tem na língua, você tem na arquitetura. O que foi a arquitetura romana? Hoje até na Europa, alguns monumentos ainda estão colocados de construções romanas, na escultura e na pintura, ou seja, no campo das artes, da arquitetura, da escultura, da pintura, das artes no geral, do direito e das línguas. Roma foi uma grande tributária, ou Roma, melhor dizendo, a civilização de hoje, o mundo ocidental, é tributário dos legados romanos, certo? Portanto, na questão 1 da FUVEST adaptada, as alternativas corretas é a 1 e a 3. Aqui, quais que falam que são as alternativas? Por exemplo, a A vai dizer que todas são verdadeiras, está incorreto. A B vai dizer que as alternativas 1 e 2 são verdadeiras, está incorreto. A 2 não é verdadeira. A C vai dizer apenas são verdadeiras. A 1 e a 3 está correto. A D vai dizer são verdadeiras a 2 e a 3, a 2 está incorreto, então está errado. E a E vai dizer que todas são falsas, também está incorreto. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra C, apenas são verdadeiras a 1 e a 3. Vamos agora à questão 2, também da FUVEST de São Paulo. E a questão 2 ela vai dizer o seguinte: a expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, dentre as quais nós estamos falando de um período da história romana, que é a Roma republicana, que vai de 509 a 27 a.C., ou seja, 509 a.C. a 27 a.C. Então você tem a República Romana se expandindo. Então você tem que entender quais foram as transformações ocorridas na Roma Antiga durante o período republicano e eliminar as alternativas que não estão condizentes com a Roma republicana. Então a chave para o entendimento dessa questão é você entender como estava estruturada a sociedade, como estava estruturada Roma Antiga no período republicano. Certo? Vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: marcado processo de industrialização, êxodo urbano e endividamento do Estado. Realmente ocorreu um certo endividamento do Estado durante a República Romana, obviamente, não se tinha o planejamento financeiro que se tem hoje dos Estados, essa preocupação, mas você não tinha um processo de industrialização na Roma Antiga, certo? Você nem se falava em indústria, em manufatura nesse período histórico. Então você pode eliminar a alternativa A. A alternativa B vai dizer o seguinte: o fortalecimento da classe plebeia, expansão da pequena propriedade e propagação do cristianismo. Vamos lá. Por que essa alternativa está incorreta e como que você descobre? Ele fala que a propagação do cristianismo ocorreu na Roma republicana. Está errado. Se a Roma republicana foi um período histórico de 509 a 27 a.C., ou seja,
A República Romana é uma estrutura existente antes do cristianismo. Então, quando o cristianismo chega em Roma, ele já chega na Roma imperial, certo? Ele não chega na Roma republicana. Então, a alternativa B também está errada, certo? Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: ó, crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações e aumento do trabalho livre. Vamos lá. A Roma, ela teve a economia romana, ela se estruturou com base no escravismo. Houve um certo aumento do trabalho livre, mas isso apenas após a revolta de Espartaco. Você já é na Roma imperial, certo? Então, na Roma republicana, ocorreu de certa forma o crescimento da economia agropastoril, mas não houve intensificação das exportações e também não houve aumento do trabalho livre. Portanto, a alternativa C também está incorreta. Vamos analisar agora a alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: na Roma republicana ocorreu o enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes e aumento do número de escravos. Essa alternativa está correta. Por quê? A Roma republicana, ela foi marcada por um período de grande enriquecimento do Estado romano. Esse enriquecimento se deu pelo expansionismo romano. Roma, durante o período da República, esse período aí de 600 anos, que nós colocamos quase 600 anos, né? Ele foi um período marcado por um intenso expansionismo romano, e esse expansionismo também provocava o enriquecimento do Estado romano, porque quando Roma dominava um povo, ele se apropriava da riqueza desse povo, certo? Além disso, houve um desenvolvimento do comércio. O comércio, para ele se desenvolver, não vamos entender o comércio com os mesmos referenciais de hoje, mas havia uma classe de comerciantes, e essa classe de comerciantes ela dependia da continuidade da política de expansionismo romano, certo? Então, por conta desse expansionismo romano, os comerciantes começaram a ganhar mais força e apareceu uma poderosa classe de comerciantes. Consequentemente, o expansionismo romano, a conquista de outros povos, Roma conseguia escravos, porque aqueles que eram vencidos pela guerra, aqueles que não morriam em combate e eram aprisionados por Roma, ou seja, que perdiam a guerra, eram enviados aos domínios romanos como escravos, eram escravizados. Portanto, durante a República Romana, que foi um período de grande expansionismo, ocorreu o enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes e o aumento do número de escravos. A D está correta. Vamos eliminar a E para a gente ver certinho se não tem duas corretas, porque às vezes pode acontecer. A E vai dizer o seguinte: diminuição da produção de latifúndios, acentuado processo inflacionário e escassez de mão de obra escrava. Aonde que está o erro? O erro que você identifica de logo, ele está falando que houve uma escassez de mão de obra escrava, sendo que nós sabemos que por conta do expansionismo romano, durante a República houve o quê? Um aumento tão grande no número de escravos que uma parte da população romana, da dita população romana, daqueles homens e mulheres que viviam em Roma, uma parte significativa era escravo, tanto é que começou-se a ocorrer revoltas de escravos em Roma. A de Espartacus é uma das mais conhecidas registradas pela história, mas houveram outras. Por quê? Porque você tinha um contingente de escravo muito grande, certo? E esse contingente de escravo grande, em maior número do que os seus senhores, poderia não ser uma boa ideia num momento de descontentamento dos escravos, certo? Portanto, na questão 2 da FUVEST, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 3 da nossa série de resolução de questões. A questão 3 é da VUNESP, ela traz um pequeno extrato de texto, praticamente um parágrafo do texto de Prill e Anderson, Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, um clássico de análise de história econômica. Vamos lá, o vínculo entre os legionários e o comandante começou progressivamente a assimilar-se ao existente entre patrão e cliente na vida civil. A partir da época de Mário e Sila, os soldados procuraram os seus generais para a reabilitação econômica e os generais usavam os soldados para incursões políticas. O que aconteceu no final da República Romana? Ali na transição
entre a República Romana e o Império Romano, o fortalecimento dos generais, que eram chamados de legiões romanas, que eram tropas comandadas por generais. E essas tropas passaram a ter uma lealdade muito maior aos generais do que ao próprio Senado romano. Certo, né? Lembrando que Roma não era um império, você não tinha um império ainda em Roma, você tinha os cônsules, que eram eleitos pelo Senado com mandato. Certo? Roma, a República Romana, era dominada pelo Senado. E aí as legiões romanas, certo, foram aumentando. Qual foi o resultado disso? De tantas legiões, de tantos generais fortalecidos comandando tropas leais a ele? A Guerra Civil, que ocorreu a Guerra Civil, certo? Que só foi basicamente pacificada, entre aspas, com o triunvirato. Aí houve o triunvirato, certo? Entre Crasso, Pompeu e Júlio César, cada um com as suas legiões, e aí eles passaram a brigar entre si, ou seja, essas legiões romanas levaram ao declínio e queda, mas não do Império Romano, mas sim da República Romana. Certo? Isso levou a uma grande crise, está no texto do Perry Anderson, ele não colocou toda essa parte aqui. Mas dito isso, o texto oferece subsídios para a compreensão. Vamos lá. A letra A vai dizer o seguinte, da crise da República Romana, que eu acabei de falar, que por conta desses vínculos entre os legionários e os comandantes, começou-se progressivamente a assimilar a existente entre patrão e cliente civil. Com o aumento das legiões romanas, isso fez com que a República Romana entrasse em crise, ou seja, as legiões romanas, os generais romanos, comandantes dessas legiões, passaram a ficar cada vez mais forte e o Senado cada vez mais fraco. E por que era proibido os generais adentrarem a Roma com suas legiões? Porque havia um medo dos senadores de que esses generais, se eles entrassem com as suas legiões em Roma, eles pudessem fechar o Senado e matar os senadores. Foi justamente isso que aconteceu, né? Eles entraram em crise, o Senado foi praticamente dissolvido ou teve o seu poder francamente diminuído naquele período histórico. Então houve a crise da República Romana e esse texto ele está falando justamente da crise da República Romana. Portanto, as outras alternativas que ele está falando, da implantação da monarquia etrusca, que isso foi lá na primeira fase, a fase monárquica também é conhecida como a fase do domínio dos etruscos. Do declínio do Império Romano também não é, porque a Roma já era um império, no final ali ele começou a sofrer não por conta das legiões, mas foi por outro evento muito marcante que foram as invasões bárbaras. As invasões bárbaras fizeram o declínio do Império Romano, também não foi pela ascensão do Império Bizantino, porque o Império Bizantino começou-se a ascender na esteira do processo de declínio do Império Romano, ou seja, o Império Bizantino nada mais é do que o império herdeiro do Império Romano do Oriente, certo? Fundado lá com base em Constantinopla, também não é o fortalecimento do Senado, porque o fortalecimento das legiões romanas e dos generais provocaram o enfraquecimento do Senado. A partir dessa explicação, você entende que a alternativa 3, na questão 3, a alternativa correta é a da crise da República Romana. Vamos agora à alternativa 4, também conhecida como penúltima questão da nossa série de resolução de questões de hoje, também é da FUVEST. E a questão 4 vai trazer o enunciado para nós refletirmos. Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. Entre elas, vamos lá, o cristianismo ele entra no Império Romano ali logo nas primeiras décadas ali de expansão do cristianismo, que ele vem ali do Oriente Médio e chega, adentra, aliás, na verdade, aonde surgiu o cristianismo estava sob o domínio do Império Romano, certo? O cristianismo que surge ali onde surge basicamente as outras religiões também, certo? E aí você tem a oposição à religião do Estado romano e a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Essa alternativa ela está correta. Por quê? As razões que explicam por que os cristãos eles foram perseguidos no Império Romano. Por quê? O cristianismo, que era considerado uma seita no começo ali pelo Império Romano,
No começo ela não era aceitável, depois, por conta do Edito de Milão, eles passaram a aceitar o cristianismo, até o cristianismo virar, com Constantino, a religião oficial do Império Romano, mas isso foi mais tarde. No princípio, você tinha uma incompatibilidade entre os cristãos e o Império Romano e os poderosos de Roma. Por quê? Porque a oposição à religião do Estado romano e a negação da origem divina. Qual era a religião do Estado romano? Era o politeísmo. O cristianismo pregava o monoteísmo, num único Deus. Só que você tinha a religião do Estado romano naquela época como uma religião politeísta, certo? Inclusive você tinha lutas de gladiadores que eram oferecidas aos deuses romanos, certo? Outra coisa também que os cristãos negavam era a origem divina do imperador. Ou seja, isso daí dividiu bastante, ou causou muitas revoltas entre cristãos e o poder romano, inclusive o poder romano perseguindo os cristãos, certo? Por que a alternativa B está errada? Porque ela está falando que as perseguições ocorreram por conta da publicação do Edito de Milão, que impediu a legalização do cristianismo e alimentou a repressão. Pelo contrário, o Edito de Milão foi uma espécie de legalização do cristianismo e de aceitação da presença do cristianismo em domínios romanos. Não restava outra alternativa para os poderosos de Roma naquele momento, tendo em vista o crescimento da seita cristã no Império, certo? Lembrando que os romanos não consideravam o cristianismo uma religião, mas sim uma seita, certo? Portanto, a alternativa B está incorreta. A C, ela está incorreta porque ela fala da formação de heresias como a do arianismo, de autoria do bispo Ário, que negava a natureza divina de Cristo. Ela não negava a natureza divina de Cristo. A organização dos concílios ecumênicos, que visavam promover a definição da doutrina cristã, não foi por isso, não ocorreu de certa forma esses concílios ecumênicos nesse processo que eu estou falando. E o fortalecimento do paganismo com o imperador Teodósio, que mandou martirizar milhares de cristãos. O fato de Teodósio ter mandado martirizar vários desses cristãos, ele não reflete o fortalecimento do paganismo, ele reflete o enfraquecimento do paganismo. Por quê? Com a ascensão do cristianismo, com o fortalecimento das seitas cristãs, o politeísmo em Roma se viu abalado pelo monoteísmo dos cristãos, certo? E isso foi conquistado por meio da força bruta. Os cristãos conquistaram o apoio do Império Romano por meio da força bruta, certo? E o Império Romano combateu os cristãos por meio da força bruta. Quando ele perdeu essa disputa, o Império Romano se aliou aos cristãos, certo? Que é um período histórico conhecido como Césaropapismo, mas isso já é tema, isso já fugiria da nossa alternativa. Portanto, na alternativa 4, na questão 4, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à alternativa 5 também da FUVEST, foram praticamente todos da FUVEST e da VUNESP, certo? Dos vestibulares dessas universidades, dessas bancas, para nós analisarmos hoje, que vai trazer o seguinte enunciado: sobre as invasões dos bárbaros na Europa Ocidental, ocorrida entre os séculos 3 e 9, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, foi uma ocupação militar violenta que, causando destruição e barbárie, acarretou a ruína das instituições romanas. Vamos lá, o conceito bárbaros ele foi dado pelos romanos para definir todos aqueles povos que viviam fora da lei romana, certo? O que eram os bárbaros? Eram aquelas pessoas que viviam fora da jurisdição romana, fora da lei romana, ou que não adotavam a cultura greco-romana, certo? Portanto, eram considerados bárbaros. As invasões bárbaras, como muitos sabem, foi um dos motivos que levaram o Império Romano à ruína. Não foi o único, mas foi um dos mais visíveis, ou aquele acontecimento que mais abalou Roma enquanto império, certo? Que já vinha também perdendo o seu protagonismo. Mas não foi uma ocupação militar, certo? Ele foi uma invasão violenta. Se caso ele tivesse falado que foi uma invasão violenta, causando destruição e barbárie, que acarretou a ruína das instituições romanas, poderia estar correto,
certo? Mas não foi uma ocupação militar organizada. Veja bem, Roma tinha um exército regular. Óbvio que não é um exército regular conforme o que nós entendemos hoje dos modernos exércitos, com academia militar, patentes bem definidas, pontuação para subir de patente, com profissionalização. Mas era um exército regular, o que não havia nas legiões bárbaras, certo? Um exército regular. Não estou dizendo que não havia organização, que não havia disciplinas. Esse conceito de organização ele é muito relativo, porque organização varia de cultura para cultura, certo? O que é desorganizado para uma cultura pode ser organizado para outra cultura, certo? Portanto, o que interessa para nós é que essa não foi uma ocupação militar violenta, não foi uma ocupação militar, foi uma invasão violenta, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte: se por um lado causaram destruição e morte, por outro contribuir decisivamente para o nascimento de uma nova civilização, a da Europa cristã. Essa alternativa está correta e, pasmem, por que ela está correta? Realmente, as invasões bárbaras contribuíram para a destruição e a morte, certo? Contribuíram para o declínio e queda do Império Romano, conforme o texto do Edward Gibbon fala, mas ela também contribuiu, por outro lado, para o nascimento de uma nova civilização, a da Europa cristã. Isso daí fica muito bem colocado quando você lê o texto do Perry Anderson, Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, certo? Você não vai ver apenas as invasões bárbaras como algo que destruíram algo, certo? Sem ser redundante. Elas destruíram, sim, o Império Romano, contribuíram para destruir o Império Romano e as instituições romanas no Ocidente, porque no Oriente elas continuaram vigendo por meio do Império Bizantino por mais alguns séculos, certo? Mas contribuíram para o nascimento de uma nova civilização na Europa, certo? Durante a Idade Média. Tá bom? Portanto, a alternativa B está correta. Vamos ler as demais para eliminarmos. A D vai dizer o seguinte: apesar dos escravos causados, a Europa conseguiu, afinal, conter os bárbaros, derrotando-os militarmente e sem solução de continuidade, absorveu e integrou os seus remanescentes. Também está errado, não? Quem venceu foram os bárbaros, os godos, os visigodos, os germânicos, os ostrogodos, os vândalos, os alamanos. Todos esses povos eram povos considerados bárbaros que saquearam os domínios romanos. Certo? Então, eles causaram estragos, mas não conseguiram conter. Tá bom? Roma não derrotou militarmente os bárbaros. Certo? Tanto é que Roma já estava debilitada bastante e se debilitou mais ainda com as invasões bárbaras. A alternativa C também está incorreta. Vamos à alternativa D. Se não fossem elas, o Império Romano não teria desaparecido, pois, superada a crise do século III, passou a dispor de uma estrutura socioeconômica dinâmica e de uma constituição política centralizada. Tomem cuidado com essa questão, porque, como eu acabei de falar, ela está errada por dois motivos. O primeiro, que as invasões bárbaras não foram o único, as invasões bárbaras não foi o único motivo que levaram à queda do Império Romano. Certo? Então, o primeiro erro já está aí. O segundo é que as invasões bárbaras elas passaram a ganhar corpo muito mais a partir do século III. Certo? Século III, século IV. Então, como que se as invasões bárbaras se intensificaram a partir daí? Como que elas foram superadas no século III? Por volta ali de 200 e pouco depois de Cristo. Portanto, essa alternativa está incorreta. Os godos foram os povos menos importantes, pois quase não deixaram marca da sua presença. Ao contrário, todos os povos ditos bárbaros que invadiram o Império Romano deixaram suas marcas, suas presenças. Não tem como você hierarquizar esses povos e o legado desses povos. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra B. Recapitulando, hoje no nosso vídeo nós resolvemos questões sobre Roma Antiga. A questão 1, a alternativa correta é a letra C. A questão 2, a alternativa correta é a letra D. A questão 3, a alternativa correta é a letra A. A questão 4, a alternativa correta também é a letra A. E na questão 5, a alternativa correta
é a letra B. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Damos continuidade agora aos nossos estudos.